A vida inteira a gente cresceu ouvindo que seguradoras nunca perdem dinheiro. E existe uma percepção coletiva que o modelo de seguradora é perfeito. Recebem prêmio de milhões de pessoas, pagam alguns sinistros pontuais, investem o caixa com disciplina e sempre saem ganhando. Então, durante décadas, essa lógica funcionou. E, de fato, o setor construiu essa estabilidade, essa reputação de estabilidade. Só que os últimos anos mostraram que esse modelo ele não é invulnerável. Por uma combinação de má alocação de capital, ambiente de juros distorcidos que durou mais de uma década e uma sequência de eventos naturais cada vez mais severos, o mercado de seguros dos Estados Unidos entrou em uma zona muito mais complicada do que a gente pode imaginar. Eu peguei um dado aqui para vocês que em janeiro de 2026, a Associação Nacional de Comissário de Seguros divulgou dados mostrando que as insolvências das seguradoras aumentaram 43% no quarto trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período em 2024. Então, quando você começa a olhar a estrutura por trás desses números, você percebe que isso não é aleatório. Ela vem se acumulando, essa problematização, pelo menos desde 2018. E para entender o que está acontecendo, a gente começa pela base do negócio. Vamos lá. As seguradoras operam com uma coisa chamada índice combinado, que basicamente é a soma dos sinistros pagos mais as despesas operacionais da seguradora, dividido pelos prêmios arrecadados. Se esse índice estiver abaixo de 1, a seguradora está lucrando com a subscrição. O que isso significa? Que ela está ganhando dinheiro no próprio seguro. Se estiver acima de 1, ela está perdendo dinheiro em cada apólice emitida. Então, historicamente, muitas seguradoras compensavam índices combinados que estavam acima de 1 com o resultado financeiro das carteiras de investimento, porque elas não estavam só vendendo seguro, elas também administram grandes volumes de capital e ganham dinheiro com esse capital investido. O modelo, em princípio, é relativamente simples. Então, ela recebe os prêmios, investe esse dinheiro, principalmente em títulos de renda fixa, e só precisa pagar os sinistros no futuro. Então, durante décadas, os retornos desses títulos cobriram até perdas técnicas e ainda geraram um lucro adicional por causa dos investimentos. O problema começa quando o ambiente de juros distorce totalmente o mercado e muda esse ambiente de equilíbrio. E por que eu digo isso? Porque as taxas de juros americanas ficaram próximas de zero por mais de uma década, depois de 2008. As seguradoras elas foram pressionadas e empurradas para comprar títulos de duração cada vez mais longo, na tentativa de capturar um rendimento um pouco melhor. Então, elas encheram as carteiras deles com treasuries de 10, de 20 e de 30 anos, que estavam pagando 2, 3% ao ano. Então, eles estavam acreditando que eles estavam comprando segurança com esse retorno um pouco melhor do que está investido em títulos de curto prazo, pagando menos de 1%. Só que, a partir de 2022, a percepção sobre a dívida americana ela mudou. A desconfiança crescente em relação à trajetória fiscal dos Estados Unidos fez esses juros longos subirem de uma maneira expressiva. A gente viu os rendimentos dos títulos de 30 anos sair de próximo de 1,5%, 2% para a região de 5%. E aqui entra um mecanismo fundamental que muita gente não entende. Quando os juros sobem, o preço de face dos ativos cai. Isso acontece porque o mercado precisa ajustar o valor dos títulos antigos porque o rendimento efetivo se alinhe com as novas taxas. Por exemplo, se você comprou um título pagando 2% ao ano durante 30 anos e o mercado agora exige 5%, e esse título, caso você precise liquidar ele antecipado, ele vai ser comprado com desconto. Ele vai ser entregue a um rendimento equivalente aos 5% atuais. É por isso que muitos desses papéis que eles têm passaram a valer 50, 60 centavos em cada dólar que eles investiram antes do prazo. Isso significa que se, por exemplo, a seguradora precisasse vender esse título agora e não esperasse os 30 anos de vencimento, ela teria um prejuízo de 30, 40% do que colocou. Então, se ela colocou 100, ela teria possibilidade de retirar só 60. Então, elas estão sentadas sobre uma centena de bilhões de dólares de perdas não realizadas. Essas perdas, elas não aparecem imediatamente no resultado contábil. Por quê? Porque esses títulos podem ser carregados até o vencimento. E se eles forem carregados até lá, não são considerados prejuízos. Mas aí que vem o problema. O problema surge quando há uma necessidade de liquidez imediata.
E é aqui que a segunda perna dessa crise entra em cena, que são os sinistros. Em 2024, as perdas só com furacões passaram de 120 bilhões de dólares. Foi o segundo maior valor já registrado na história. E aqui a gente pode lembrar também dos incêndios florestais que deram na Califórnia. Esses prejuízos chegaram a quase 40 bilhões. Então, os modelos usados para precificar as apólices não estão capturando mais essa nova realidade climática. As seguradoras estão pagando sinistros 30% até 50% acima do que os seus modelos projetavam. E aí entra uma parte muito mais crítica de tudo isso. Se as seguradoras estão pagando muito mais, elas precisam repassar esse valor para os seus segurados. Só que elas não estão conseguindo reajustar os prêmios na mesma velocidade porque os reguladores estaduais estão limitando esses aumentos. O índice combinado da indústria hoje, lembra que eu comentei desse índice combinado, está atingindo 1,08. Significa que para cada dólar arrecadado, as seguradoras estão pagando 1,08 em sinistros e despesas. Então elas estão queimando capital nesse momento. Só que o problema são quando os sinistros são correlacionados, porque a seguradora precisa pagar tudo ao mesmo tempo. Isso gera uma crise de liquidez. E para pagar esses sinistros, elas precisam vender esses ativos e esses títulos depreciados e realizar perdas, como eu comentei. E ao realizar perdas, ela entra numa espiral negativa. Então essa crise não acontece sozinha. Porque isso está acontecendo há um tempo que o mundo está com níveis recordes de dívida, os juros estão começando a ficar elevados e estão pressionando governos no mundo inteiro, não só governos também, mas como empresas. O mercado imobiliário e o mercado imobiliário comercial está com dificuldades imensas. Os bancos regionais americanos estão com perdas gigantescas nos seus balanços. Os consumidores estão extremamente alavancados, investidores também estão muito alavancados. As seguradoras são parte de um problema que está espalhado pelos Estados Unidos inteiro. E parte do problema é que as seguradoras foram diversificando o portfólio deles. Então eles não têm só títulos de renda fixa. Eles têm carteiras de títulos, investem em imóveis comerciais, dependem do mercado de crédito funcional. A gente viu uma coisa semelhante em 2008, quando a AIG colapsou e precisou de um resgate de 180 bilhões de dólares. Obviamente, nesse caso, foi diferente, porque aconteceu isso não por causa da sua exposição, mas sim da má alocação que eles tiveram nos ativos, porque eles fizeram investimentos em derivativos e as perdas de investimentos destruíram praticamente a empresa. E as seguradoras mostraram em 2008 que quando o sistema entra em parafuso, elas amplificam esse estresse. Hoje elas estão do lado errado de vários movimentos simultâneos. E aqui eu vou falar de 3 pontos específicos de pressão. Então, a primeira é a capacidade dela de resseguro. Então, resseguro é o seguro feito para as seguradoras. Em janeiro de 2026, o preço do resseguro para cobertura de catástrofes subiu 36% no país e em alguns locais como a Califórnia e a Flórida subiu mais de 60%. E se a seguradora não consegue pagar por esse resseguro, ela não pode emitir novas apólices, porque ela não pode se expor a limites de risco exagerados. O segundo ponto é a intervenção dos reguladores, como eu falei, por causa dessa pressão política. Então, eles limitam o aumento de prêmio. Na Califórnia, por exemplo, aumentos acima de 7% nos seguros foram bloqueados, mesmo com eles precisando reajustar entre 30% e 50%. E esse terceiro ponto, que é a bomba relógio, é a carteira de investimentos das seguradoras. Então, quando os sinistros aceleram e caixa é necessário, elas precisam vender esses títulos depreciados e pode acontecer exatamente o que aconteceu com o Silicon Valley Bank em 2023. O mecanismo é idêntico. Então, eles precisam fazer uma venda forçada e a perda que se torna realizada, a partir desse momento. E tem 3 situações que precisam ser entendidas aqui com toda essa explicação do vídeo. A primeira é que a gente está falando do mercado americano. Se você vive no Brasil, não tem por que entrar em pânico em relação às seguradoras locais, porque a estrutura regulatória e o contexto é totalmente diferente. A segunda coisa é compreender que isso é parte de uma pressão estrutural mais ampla no sistema financeiro. Quando várias áreas, a gente fala de crédito, juros, móveis, seguros, precificação exagerada da bolsa, quando todas essas áreas entram em tensão ao mesmo tempo, o ideal é buscar ativos fora desse sistema de promessas financeiras.
Ativos reais, principalmente metais e commodities, eles tendem a se beneficiar quando a confiança em estruturas financeiras começa a ser questionada. E a terceira coisa que eu queria falar é estruturar proteção. Pense no sistema como um elástico sendo esticado progressivamente. Quanto mais tensão acumulada, maior é a probabilidade que o movimento brusco aconteça quando o limite é atingido. A gente não sabe exatamente o time exato desse limite, mas a gente sabe que esse estresse está aumentando cada vez mais. E para quem quer acompanhar mais de perto essas dinâmicas, entender como eu estou posicionado em commodities na minha carteira e em ativos reais, eu deixo o convite para você se tornar membro do canal. Lá eu aprofundo estratégias que eu estou utilizando na minha carteira, eu atualizo constantemente e compartilho movimentos de mercado em tempo real. E acima de tudo eu falo um pouco mais sobre a liquidez mundial e como ela está afetando os mercados. E para quem deseja estruturar proteção personalizada contra esse movimento estrutural, eu vou deixar também aqui um formulário para contato. Porque entender o risco da tua carteira é o primeiro passo. E estruturar a proteção específica para essa carteira é o segundo. Então só clica aqui na descrição que eu mesmo entro em contato com você. O ponto final desse vídeo é a consciência da carteira. Você precisa estar pronto para ganhar em qualquer tipo de cenário específico, tá? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilha com seus amigos. Ótima semana e bons estudos!